Alô? Agora sim. Boa noite, igreja. Boa noite você que está em casa nos ouvindo nessa noite maravilhosa. Agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar a sua palavra. Semana passada à noite estava pregando lá na Primeira Igreja Batista em Barros Filho e eu nem sei como eu consegui pregar naquela noite. Eu fiquei muito emocionado, porque aquela ali era meu habitat, ali a minha área ali. Eu morava em Guadalupe e muitas memórias vieram à minha cabeça, né? Quando eu estava ali naquele lugar bem humilde, um lugar simples, e eu falei assim: o que o Evangelho não faz na vida de uma pessoa? O Evangelho é maravilhoso. Portanto, nós estamos com o coração já ainda anestesiados pelaquela oportunidade que tive ali compartilhar. O tema que a gente trabalhou naquela noite foi celebrando o Evangelho que transforma, e foi muito bom. Hoje nós vamos falar sobre santidade, e escolhemos um tema: santidade no céu e na terra. E aí vem aquele desafio, né? Puxa, mas falar de santidade, quem sou eu para falar de santidade? Mas em relação a Deus, o que a gente é capaz de falar, né? Na realidade, a gente tem que ter a ideia de que é pela misericórdia dele que a gente é chamado a compartilhar a sua palavra. Então, a primeira pessoa alcançada nesta noite por essa palavra que eu procurei aqui colocar num papel, porque senão a gente esquece, né, de alguns detalhes. São algumas abordagens que nós vamos falar em torno desse tema: santidade no céu e na terra. Como santidade como propósito, santidade como processo, a santidade intencional, aquela santidade prática, na vida prática, por meio das ações, santidade na motivação e santidade na escolha. Se a gente conseguir tempo para falar, a gente vai falar. Se não conseguirmos tempo, a gente vai dividir com os irmãos em outra oportunidade. Alguns domingos atrás, a gente falou que sem fé era impossível agradar a Deus. Lá um texto também em Hebreus, capítulo 11. Nós, então, só viemos trazer problema aqui para a igreja, ou pelo menos refletir a respeito de alguns desafios que precisamos enfrentar. Logo depois nós falamos que da unidade. E a gente falou que sem a unidade na igreja é impossível convencer os homens, na realidade, de que Jesus era o Filho de Deus. Não tem como a igreja convencer o mundo de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o nosso Salvador, se a igreja não for una. É um desafio. Lá naquela ocasião também falamos sobre unidade, como a gente pode conseguir, e hoje eu trago mais um problema para vocês, porque o texto de Hebreus 12, 14 vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Eu li alguns livros, alguns trechos de alguns outros livros que não deu para ler todo, mas eu pude extrair algumas coisas bem comuns desses textos. Eu vou até ler esse Hebreus 12, 14, não é o texto bíblico que eu escolhi, mas para vocês entenderem que essa questão da santidade, dessa ideia de que sem a santidade ninguém verá a Deus, está lá em Hebreus 12, 14, e diz assim: esforcem-se para viver em paz. O que o texto já começa a dizer é que é preciso que cada um de nós caminhe de forma esforçada para manter a paz, para fazer a paz. Então há uma intencionalidade nesse processo que o homem pode não enxergar, mas com certeza Deus sabe o coração da gente, o quanto a gente caminha na busca da paz.
Isso é importante. Esforcem para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. O texto mais para frente vai dizer: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E me parece que isso é oriundo de duas coisas que foram faladas: da falta de paz e da falta de santidade. Bom, vamos lá agora no texto propriamente dito. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Para quem está online, eu já coloquei lá no YouTube. Vocês, de repente, às vezes vê eu mexendo ali no YouTube. É que eu fico, realmente, a gente tem uma incumbência de estar dialogando com as pessoas. Às vezes umas pessoas pedem oração, outras pessoas fazem alguns apontamentos que a gente precisa estar atento para poder responder ali às pessoas. Então ninguém está conversando, propriamente dito, desatento, não. Cada um tem uma função e a gente fica com essa preocupação ali. Vamos ler o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os olhos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe nesse lugar, porque a tua igreja ainda usa a tua palavra, Deus, como fonte de conduta, como fonte de fé. A gente crê na tua palavra e crê que ela já produz o seu querer, a sua vontade, quando ela chega aos nossos corações, de maneira que aquilo que o Senhor falou ao meu coração, o Senhor também possa falar ao coração daqueles que nos ouvem e completar a tua vontade na vida de cada um desses. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer alguns destaques a respeito da leitura que fizemos, porque a gente diz que não há nada na palavra de Deus que seja desprezível. Estou aqui olhando aqui o Mateus ali, ele sabe que na norma, quando ele é advogado, pelo menos ele eu sei que deve ter outros aí, outros que estão ouvindo, quando a gente aprende, a gente diz que nenhuma palavra, nenhuma vírgula é desprezada no texto. E o texto nosso que acabamos de ler, a palavra de Deus, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Por que está ali o texto? Podia começar logo a falar que a visão normal, porque aqui a importância do texto é a visão em si. Mas ele traz no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei forte, um rei eficiente, a quem
teve uma promessa, que eu vou ler aqui em 2 Crônicas 26:5, que diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, e assim o fez. Foi um rei que teve um reinado, um dos reinados mais longevos dali de Judá, do povo de Israel, na realidade. Ele era conhecido também como o rei Azarias. Ele sucedeu a Amazias e foi sucedido por Jotão. Então ele assume o reinado com 16 anos apenas, e é esse rei. E o texto vai dar conta de que o Isaías se depara com outro rei. Um rei que não morreu, um rei que é eterno, um rei que excede em poder, excede em glória. E por mais longevo que aquele reino fosse e foi, e por melhor que ele tenha sido, ele não chega nem aos pés do reinado do rei maior, do nosso rei, o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. De tal forma que a cauda do manto se enchia o templo, a imensidão que a gente pode entender que é emanada do trono de Deus, que acaba ocupando todos os espaços. Não há espaço que fica vazio da presença de Deus. E ele fala que os serafins, que eram, na tradução, eram seres flamejantes, estavam ali voando, e que eles tapavam os seus rostos. Quando a gente vai fazer os estudos, e há um destaque a respeito desse gesto, dessa atitude interessante, que são seres sobrenaturais, que não ousam olhar. E ali a gente está vendo uma relação entre o rei e um homem pecador. Isaías ali já declara a sua limitação, mas a gente vê uma realidade acontecendo, porque há um desejo, uma intenção, e aí eu vou falar para vocês que estão aqui, para quem está nos ouvindo, de se relacionar de Deus, o Todo-Poderoso, a esse que a gente chama de Santo e Santo, mas Ele é poderoso e Ele é soberano. Ele deseja, é meio estranho. O cristianismo, realmente, as pessoas às vezes não conseguem entender, mas é isso mesmo. Ele deseja manter uma relação com a humanidade. Há uma vontade de se relacionar. É uma intenção de se relacionar. Esse santo, que é uma expressão tripla, que revela um superlativo, que é para ensejar no nosso coração, realmente, que ele não só é santo, ele é santo, para expressar algo que é tremendo, algo que não é natural, e que somente ele é de forma absoluta, esse santo, esse ser santo, e que incorpora e que ali expressa essa santidade. Então, o tema, a gente escolheu santidade no céu e na terra, exatamente porque nós vamos estar fazendo essa reflexão a respeito dessa possibilidade, dessa santidade também ser refletida aqui na terra. O homem, então, diante daquele ser maravilhoso, daquele rei, ele automaticamente, como um espelho, ele se vê impuro, e ele clama logo que ele é um homem impuro, que tem os lábios impuros e vive no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente vai estudar também ali, dissecar o texto em alguns outros periódicos, com alguns outros teólogos, a gente vai identificar que, na realidade, esse homem de lábios impuros
não necessariamente é exatamente aquele que, em tese, pudesse estar falando algum tipo de palavrão, vamos dizer aqui no nosso. Mas é uma linguagem figurada que abarca em si qualquer outro comportamento, né? Aquilo que é impuro, qualquer outro comportamento que ele produza e que não é santo. Qualquer outro comportamento que possa ser feito pelo homem e que se traduz como um pecado e que por si só é impuro. E ali ele vê esse rei. E por isso, por ver o rei, aquele rei que não é finito, ele entende que ele vai, então, morrer. Mas aí há uma figuração aqui, que ele traz, que o serafim, então, traz ali uma brasa viva que tirara do altar, como uma tenaz. E aí eu me lembrei, estudando o texto, nenhum dos teólogos vão fazer essa comparação, mas não há nenhum tipo de dificuldade em fazer. Porque, na realidade, esse rei que foi muito bem sucedido, ele comete um deslize no final do seu reinado. Ele ocupa, ele usurpa a função sacerdotal e ele vai fazer um sacrifício e por isso ele fica com lepra. Ele fica com lepra. E aqui a gente está vendo que, na realidade, essa mesma dinâmica acontece com esse Deus todo-poderoso. Então ele tem o poder para fazer aquilo, porque se a gente descer muito, nada seria, né, nada poderia desabonar, que essa tenaz que toca, como Isaías é um profeta que a gente chama messiânico, porque ele anuncia Cristo, isso lá no Velho Testamento, e esse a quem se fazia menção, ele desce como homem, ele nasce como homem, e é o nosso Messias, o nosso Salvador. Lá no Novo Testamento a gente pode testificar isso. Então, essa brasa viva acontecia de quando, lá no Santíssimo, quando havia lá os sacrifícios, né? No dia da expiação, essa brasa era colocada ali, então, como uma maneira de purificação. Então, traduzindo, na realidade, Jesus é esse que vem purificar. Então, há um prenúncio de que realmente que o Messias toma essa forma e é ele que ocupa esse lugar de ser o homem que tira o pecado do mundo. E é exatamente isso que acontece quando somos tocados, ou quando o Isaías é tocado por essa tenaz. A palavra vai dizer que o pecado é perdoado e aquele sentimento de culpa, a iniquidade também é tirada, e automaticamente o Senhor o chama, o convoca para o engajamento na sua obra. E aí, em Romão, a gente fala, porque a gente fica lá nas nossas elucubrações lá sobre a questão do mundo cristão. Não tem como uma igreja se sustentar se ela se firmar em conhecimento humano, em habilidades humanas. Essas habilidades humanas, elas ajudam, elas contribuem, mas chega num momento que nem tudo, as respostas humanas nem sempre são aquelas que o Senhor deseja que aconteça. Então, portanto, precisa de ter a vontade de Deus no coração do homem, para que ele possa se decidir, se encaminhar da melhor forma possível, ou fazer, na realidade, a forma possível é fazer a vontade de Deus, e assim ele o faz se submetido à vontade de Deus através do Espírito Santo. Vamos lá. Eu fiz um destaque, vou beber uma água aqui, porque minha esposa fica também falando sobre a água. E ai daquele que desobedece a sua esposa ou seu esposo, né? É isso, eu já estou tendo acordo aqui.
Hoje até me lembrei, né, eu ia até iniciar falando que é o Dia Nacional da Luta pela Deficiência, pelo deficiente físico, né? Pelo deficiente físico. A maior deficiência e que converge toda a humanidade perante Deus é o nosso pecado. E a gente consegue entender que na nossa relação com o Senhor, Ele nos capacita pela sua graça e misericórdia com o seu perdão, com a salvação. E é uma deficiência que ela só vai acontecer se a gente não se encontrar com o Cristo. Bom, a primeira coisa que deve acontecer nessa relação com Deus, e que a gente viu, é que nós devemos reconhecer a nossa limitação e nos enxergarmos como realmente somos, com as nossas limitações. Diz a palavra de Deus que aquele que assim não o faz, ele mente. Aquele que diz que não é pecador, ele está mentindo. Então eu queria dizer para você que está aqui me ouvindo, ou que está presente, ou que está só me ouvindo online, que não existe pecado no mundo que não seja alcançado pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Essa igreja tem esse entendimento, isso é um entendimento que decorre do evangelho que a gente prega, que é um evangelho puro e simples, como diz C.S. Lewis. Então a primeira coisa é reconhecer. A segunda é que ao reconhecer, Ele nos capacita, Ele nos habilita. A terceira coisa é que passamos a ter a consciência de que, depois de tocado por esse Espírito Santo, nós fomos separados, nós fomos tidos como santos. É isso. Quando nós somos tocados, e não por qualquer mérito, porque o perdão está acontecendo antes da minha imersão, da imersão de Isaías, na atividade propriamente dito do seu ministério. O perdão, ele acontece de forma antecipada. A terceira coisa, passamos a ter consciência de sermos santos. A quarta é partimos para cumprirmos a nossa missão. Depois vocês vão ler, se você ler o texto, Isaías é tremendo em suas manifestações, em suas profecias. Santidade, então eu só sei quando eu me aproximo de Deus, porque Ele é santo. Essa minha limitação eu só conheço na medida em que eu me aproximo de alguém que é santo. E esse nosso Deus é santo. Só sabemos o que é santo quando nós o vemos, quando nos relacionamos com Deus e como espelho percebemos o quanto somos pecadores. O santo nos revela o quanto somos pecadores. Então, por mais que você leve uma vida muito tranquila, você é um cara legal, uma mulher bacana, você é pecador, você é pecadora. Carece dessa relação com Deus. Agora, interessante é que ao nos reconhecermos nessa posição e ao declararmos essa angústia de sermos limitados nessa relação, Ele nos capacita, Ele usa da sua misericórdia e graça. E essa aproximação nos traz uma lucidez tamanha que a gente reconhece, nós reconhecemos quem somos, mas também nós passamos a ter um olhar diferenciado para o outro. Porque passamos a olhar o outro com o mesmo olhar que o Senhor dispensou para nós. É assim que somos formatados, é assim que a igreja de Cristo precisa ser formatada. Na medida em que eu reconheço o pecador, e sou alcançado, sou purificado, pela presença do Senhor, pelo toque do Senhor no meu coração, e sou remetido para as obras, eu
olho para aqueles que se relacionam comigo de forma diferenciada. Se isso não aconteceu, você pode ter encontrado uma porção de gente, menos a Deus. Você não está convertido, você pode estar convencido por alguma teologia, por alguém muito inteligente, mas que o Paulo vem fala o evangelho da graça. Ele podia falar só do evangelho, porque o evangelho na sua essência é a graça. Mas ele fala assim, o evangelho da graça. Ele reforça a ideia que não há evangelho sem a graça. Essa aproximação não aliena, ela ao contrário nos capacita a termos uma análise crítica e sóbria do mundo que está à nossa volta. Se você pegar Isaías, você vai dizer que Isaías é de esquerda. E aí é preciso falar para vocês, não temam quando um discurso de tirar o pobre da sua miséria, de ter condições humanas dentro de uma cadeia, que isso se traduza em alguma coisa que Deus não deseja. Porque se você olhar o Evangelho, se você olhar os profetas e o próprio Isaías vai dizer o seguinte, lá no capítulo 10, ele vai dizer que ai daqueles que editam leis injustas, tirando o direito do pobre, tirando o direito da viúva e etc e tal. Essa sobriedade me diz também que nem tudo que está lá na pauta dessa linha política vai convergir com o Evangelho. Nem as suas motivações. Então a gente precisa ser crítico. Seja da direita, seja da esquerda, seja do centro, seja de quem for, porque o Senhor nos dá lucidez para que a gente o faça de maneira sóbria. É de maneira sóbria. A igreja é capacitada para isso. Nós somos capacitados para isso. Há um texto, a busca da justa... Acho que é isso, a busca da justa justiça... E há uma indicação para um trecho dito por Søren Kierkegaard, dinamarquês. E ele conta a história de um circo, que o circo está pegando fogo, e o dono do circo fala assim, palhaço, vai lá na cidade, pelo amor de Deus, e vai lá anunciar que o circo está pegando fogo. E o palhaço começa a vir, pelo amor de Deus, o circo está pegando fogo. E cada vez que ele gritava, o pessoal ria. Todo mundo rindo. Que era o palhaço que estava ali. E o palhaço, quando começa a chorar, aí que o pessoal começa a rir mais ainda. Porque aquela mensagem é verdadeira, mas está nos lábios de alguém que não representa, de repente, ou não está representando a verdade. Está ali, com todo respeito aos palhaços, mas é porque ele é pura alegria, né? E aí aconteceu de que todos morrem. Santidade como propósito. Para que e por que eu preciso ser santo? Porque a gente passa na igreja, para que eu preciso ser santo? Por que eu sou santo? Não tem como andar com Deus sem absorver as suas virtudes. Primeira oração que eu vi aqui, o Espírito Santo de Deus, estou ficando, né, assim com um pezinho lá, foi a oração da Vandinha. Vandinha vai e ora, Senhor, que eu seja como tu. Foi mais ou menos assim. Lembrou assim, que seja como tu. Não tem como andar com Deus e não ser como, não absorver as suas virtudes. Eu fico imaginando assim, a gente bota ele no carro assim, vamos lá no supermercado. Aí chega no supermercado, um cara entra com um carrinho na tua frente assim. As mulheres aí, pensou? Assim, moço, bate não. Dá para o senhor sair da frente aqui? Não vou sair não. Ah, mas esse cara vai ter que sair agora aí. Só que Jesus está ali do lado, e ele só assim, do teu lado assim.
Aí você olha para ele, e aí, Jesus, o que eu faço? Eu não sei, você que sabe. Se a gente tiver essa ideia dessa materialidade que Jesus está acompanhando a gente em todos os lugares, a gente cria na nossa cabeça ou na nossa agir uma maneira mais digna. Alguém um dia brincando falou assim: eu posso fazer isso? Pode. Difícil é explicar para Jesus o que você fez. Até pode. O que amedronta às vezes para a gente é que a santidade parece um lugar estático. Tornei-me santo. Esse santo, o santo, santidade separado, né? Mas a gente associa a ideia daquele camarada, né, com algum estereótipo, né, com alguns padrões assim que pelo menos no visual caracterizam uma pessoa como santa. O convite à santidade é um convite a não vivermos mais uma vida dissoluta. É isso. A primeira ideia que vem é que, a partir desse encontro com Deus, eu tenho um compromisso, e aí a questão da vontade é algo que está dentro do coração. Desculpa, mas não tem a ver quantas vezes você vai vacilar. Tem a ver com um desejo sincero no teu coração de caminhar com esse Deus. Sinceridade é tudo para Ele. Que Ele sabe o teu coração. Ele sabe do teu esforço. Santidade não tem a ver somente com o que vemos, mas especialmente tem a ver com o que Deus vê em nós. Ele decide. Santidade, portanto, é um processo de relacionamento, e à medida que eu me relaciono com esse Deus, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me despindo do velho homem, e isso vai acontecendo. Existe uma teoria que a gente chama, não sei quem fez lembrar foi o Jonas Madureira no livro Custo Discipulado, que ele vai lembrar numa teoria chamada teoria mimética, que é de um filósofo chamado René Girard. Esse cara vai dizer que a gente não tem desejo próprio, na realidade a gente imita o desejo do outro. E lá pelas tantas diz que nós somos atraídos, inclusive, a imitar as coisas ruins. Há uma tendência, talvez pelo pecado enraizado em nós, ao desejo de imitar o que há de ruim. E aí vem Tomás de Kempis falar na Imitatio Christi, ou seja, fazendo essa proposta de que eu falei a respeito da oração de Vandinha, no sentido de inverter essa ideia de procura do mal como um paradigma, como um referencial e um desejo de mudança para o mal, mas realmente ter Jesus como esse padrão do qual a gente tem em mente para conduzir a nossa vida, a nossa caminhada na terra. A ideia é de que, havendo essa vacilação, como é que aprendemos na caminhada do Evangelho? Arrependimento e confissão. É assim que funciona. Nós continuamos sendo pecadores remidos, alcançados por essa misericórdia e graça do Senhor. Santidade intencional e prática. No processo dessa busca da santidade é preciso intencionalidade. O texto que está lá em 2 Crônicas, que eu li para vocês a respeito do rei, diz assim, que era entendido nas visões, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Está dizendo o seguinte: enquanto permanecermos de forma intencional
buscando ao Senhor, buscando nos relacionarmos com esse Senhor, Ele vai nos fazer prosperar, e essa prosperidade é num aspecto, especialmente no crescimento espiritual. É claro que no final das contas a gente acaba, isso é consequência natural de que você começa a enxergar o mundo de outro jeito. No teu trabalho, por exemplo, que as moças, por exemplo, que trabalham aqui na recepção, elas aprendem organização, vocês veem que elas tomam conta lá no dia que tem a eleição aí nas assembleias. Então não tem como a pessoa no trabalho não desenvolver essas aptidões. Então a igreja também é um lugar onde você é potencializado em outras coisas da própria terra, daqui da nossa vivência, que te capacitam, e isso acaba te colocando em situações, em lugares diferentes. Santidade é resultado de vida, sim. É aquilo que se vê, mas também é intencionalidade. Eu preciso desejar e buscar ser santo de forma intencional. Eu já ouvi algumas vezes a pessoa assim: eu não estou fazendo concurso para santo, eu vou querer ser santo para quê? Querer santo para quê? Não, por quê? Porque o Senhor diz que Ele é santo e Ele deseja que você seja santo. Há um desejo. Ele não te alcança para nada. Ele te alcança para você refletir o seu reino aqui na terra. É uma pitadinha, né? Porque a gente é vacilão, né? Todo. Não é verdade? A gente vacila. Mas é misericórdia mesmo. Então, se você aqui fala assim: não, não vou me aproximar, não. Principalmente, eu de vez em quando eu falo aqui que eu conheci gente. Eu tive um amigo que ele era muito severo com ele mesmo. Não, vou bancar isso aí mesmo, porque sou sujeito homem, né? Aquele cara que fala assim: eu sou sujeito homem. Cara, amolece aí esse coração. Se entrega ao Senhor Jesus, que Ele é misericordioso. Não tem pecado que você possa ter cometido que Ele não vá te alcançar. Você é homem, você é mulher. Eu não sei da tua história, eu não sei os teus porquês, eu não sei, né? Não sei por onde você anda, mas Ele sabe. Eu tenho uma pessoa que eu até trouxe num dia, num culto, depois de 10 anos de convite, ela veio aqui, e ela me conta assim, ela tem umas dificuldades pessoais. E um dia ela abriu o coração e falou assim: eu vou para a igreja, eu fico lá no fundinho, eu dou meu dízimo, eu faço tudo. Porque você sabe da minha condição, né? Eu falei: eu sei. Eu saio da Barra da Tijuca e vou na Tijuca. Bom, acho que eu ia falar. Não, é isso. Eu vou estar sempre com ela, com essa pessoa. Estar me relacionando com ela, para de alguma forma dizer para ela que Deus está acessível a ela. Essa igreja precisa entender que a gente precisa ser essa porta aberta para tantos quanto desejam se aproximar desse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso. Eu saí daqui do meu relógio. Acho que está dando tempo. O santo não necessariamente é alguém com estereótipo definido. Alguém contrito, de repente, o cara contrito, um barbudo, um cara magrinho, descalço. Né? A gente fica olhando assim, o cara, pô, uma santidade, o cara um vagabundo, né? Quer nada com nada. Essa igreja aqui tirou de mim esse conceito assim: como é que pode você ver um camarada tatuado e ser um homem de Deus? Todo ano eu vou num encontro nacional de motociclistas cristãos. Se você vê os pastores que tem lá, você escorre. Pastor com a barba desse tamanho assim, tudo tatuado, e os camaradas, tu bateu o pé, eles correm até. Esse ano, se Deus quiser, Alcineia, por favor, libera seu esposo para ele estar comigo nesse encontro. Ele que é um missionário, pastor Josimar, eu tenho desejo dele ver lá. Mas esse camarada, desse jeito, jamais eu ia pedir para que ele orasse por mim. Jamais. Jamais.
Santidade não tem a ver com exclusão da sociedade. O próprio Jesus fala assim, ó, eles não são daqui. É como se a gente vivesse numa embaixada. Vocês conseguem entender? Na embaixada você tem você entrando na embaixada você está salvo ali. Não sabe disso, não, mais ou menos, né? A embaixada assim, num país assim, você entrou na embaixada do teu país ali naquele lugar, você está protegido. Não é assim, Mateus? Como é que é o nome? As leis próprias ali, que tem as leis próprias de lá, mas naquele lugarzinho, é igual o navio sob a bandeira, né? Tem direito internacional, aprendeu com meu filho, é isso aí. Desse jeito. É assim que a gente fica dentro desse lugar. Mas a gente interage. A gente precisa comunicar o reino. Esse reino cujo o rei nos alcançou através do amor do seu filho. Existe era um padre. Até na cidadezinha, eu vou tirar uma ondinha aqui agora. Não é orgulho não, Senhor. Mas a gente teve a oportunidade de ir em Florença. E esse camarada era Savonarola. Eu gosto de ler esse cara. Ele era... E ele batia contra a corrupção, contra o luxo, contra a imoralidade. E a parada dele era tão pedreira que as pessoas se sentiam tão constrangidas que tinha um dia lá da fogueira das vaidades, essas pessoas iriam, até cosmético na época, tá vendo? Hoje a minha esposa ia, como é que faria, Zé? Com todas aquelas coisas lá, eu sei nem o nome. Eu sei que é difícil de comprar, porque minha filha, quando vai comprar, eu passo o dia inteiro no shopping andando com ela, atrás dela assim, ela escolhe uma coisa, escolhe outra. Mas nessa feira das vaidades, eles queimavam tudo, de tão constrangidos, de tão desejosos que tinham de viver uma vida santa. Já naquela época ali, isso é 1497, por ali. Então é um outro tempo, é outra realidade, a gente sabe, mas havia esse tipo de pregação, né? Diz assim, se fomos e somos separados como santos, o fomos para sermos servos. Diz assim, não será assim entre vós. Diz que Jesus, quando vai falar que as pessoas dominam, a mão de ferro e etc e tal. Aquele que lidera não pode fazer com mão de ferro. É isso que Jesus está dizendo. Ele tem que estar à disposição, ele tem que ser servo. Ele tem que estar disposto. Isso é uma maneira de ser santo também. Você revela a santidade através dessa maneira de você gerir algum poder que lhe foi dado. Nós fomos separados e nos tornamos santos também quando nós oramos pelo nosso inimigo. E é interessante que esse comando que Jesus vai falar sobre orar... Quem já experimentou orar pelo inimigo aqui? Pode levantar a mão. Já experimentou. Fala assim, eu vou orar pelo inimigo. Não é quem não experimentou, não. Levanta bem a mão assim para eu ver. Uma porção. Eu não vou perguntar quem não experimentou. Mas quem experimentou sabe que acontece? A primeira pessoa que muda é quem? É a gente. A primeira, orei. O Senhor manda, Jesus vai orar pelos inimigos. Primeira pessoa que primeiro que arrefece a raiva. Ali fica tudo, a raiva vai para a coisa. E o ruim de tudo é que o outro não vai nunca entender a tua atitude. Porque você passa a agir com amor, com paciência, com longanimidade, e o outro vai chamar de quê? Pode chamar, falsidade. É assim ou não é? Não importa, você está fazendo é para quem? Para Deus. De alguma forma, isso revela o Senhor, o Deus que a gente serve, o Deus que é santo. Eu estou falando de alguém que é santo, que me encontrou no meio do caminho, ainda que pecador, e quando eu ajo assim com o outro, não tenho. O outro, num primeiro momento, vai entender que é falsidade. Mas a palavra vai ficar impregnada no seu coração a partir das minhas ações. Isso aqui a gente já falou quando eu falei quando Samuel foi chamado de velho, né? Ele foi chamado de velho que os filhos iam sucedê-lo, os filhos também não valiam um centavo. Ele ouviu aquilo dali
dos anciãos, mas só que a primeira coisa que ele fez foi orar. O que o Senhor fala para ele? Fala assim, ó meu filho, eles não intentaram contra você não, tentaram contra mim. Isso foi Deus falando para ele. Aí você pensa que ele vai fazer assim, deixa comigo, né? Ele falou, deixa comigo, mas só que ele falou assim, ó, atende tudo aquilo que ele pedir, ou seja, tem vezes que a oração não vai mudar a realidade externa, aquilo vai continuar sendo o que é, mas mudou o seu coração. A relação é isso aí. Vamos correr para tentar não há ninguém que se relaciona com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que não tenha o seu coração transformado. Nós fomos chamados também para perdoar. Quando eu administro perdão ao outro, eu revelo esse Deus que é santo. Porque na medida que eu assim o fui, pela graça perdoado, eu digo para aquele outro, sem dizer muito, com muitas palavras, que eu sirvo a um Deus que é vivo. E que Ele efetivamente é um Deus santo, porque só Ele pode fazer isso, pode mover nos nossos corações esses gestos de amor, porque por nós mesmos não somos capazes. Santidade na motivação. Esse aqui, acho que esse aqui eu separei, porque esse aqui eu estava com vontade mesmo. Falei assim, o dia que eu for pregar sobre santidade, eu vou falar isso aqui. Frases que podem gerar entendimento reverso quanto ao que seja ser santo. Eu escutei várias vezes, desconfie do crente certinho. Você escutou isso várias vezes. Eu ficava constrangido no banco. Sabe por quê? Não é que eu seja certinho, mas eu encarei muitos meus amigos, meus irmãos que se relacionam comigo, e eu sei que os irmãos assim o fazem, agem com seriedade na caminhada cristã, porque entendem perfeitamente a misericórdia e a graça do Senhor que nos alcançou. Então essa frase te diminui, porque você está ali no canto e fala, caramba, e aí, cara, eu levo uma vida séria, uma vida casta, eu procuro andar as coisas, eu procuro tentar fazer as coisas certinho. É uma cartilhazinha, o que é para fazer? Eu sou muito assim, de sistemático, o que é para fazer? Ah, não, né? É para fazer assim, então vou seguir. Diria então, já que é para desconfiar, desconfie de todos. Pode ser que você esteja diante de alguém que efetivamente entendeu a necessidade de ter uma vida santa. Outra frase, eu odeio crente. Tira isso da tua boca, pelo amor de Deus. Primeiro, que nós não devemos odiar ninguém. Segundo, pode ser que esse desconforto seja pelo contraste que a vida dessa pessoa causa na sua vida. Dissoluta, sem compromisso. Mas eu vou chegar lá, porque tem um chato também, né? Deixa aí, para esse aí tem também a horinha, porque às vezes tem os que usam desse nome de ser crente para poder perturbar a vida dos outros. E aqui, pelo que vocês estão entendendo que não é isso, né? A pregação está em cima de amor, de misericórdia e graça. Não interprete isso diferente. Outra. Se estou incomodando, é porque eu estou no caminho certo. É outra mentira também. Você pode, na realidade, estar sendo um chato de galocha. Um perturbador, uma pessoa não grata, uma pessoa sem ética, uma pessoa que realmente causa desconforto, onde mete o pé, uma pessoa que causa divisão, uma pessoa que é enjoada mesmo. Eu só não vou falar uma palavra agora que tem 2 sílabas, mas é um cara, é uma moça, alguém
indesejado, assim. Seja outra pessoa. Essa igreja precisa ser, quando eu encontrar assim, pô, de onde que é essa pessoa? Não, é da Betânia. Quem começa esse cara, pô, gente boa pra caramba, é meu irmão, é bênção pura. Onde está, traz alegria. Onde está, ele está dividindo. Não tem problema de dividir a escala. Não, pode botar meu nome aí, eu vou. É o voluntário. Outra, santidade não tem a ver com imoralidade. Outra coisa que a gente também viu. Vai lá nas cartas ao Apocalipse. Tem uma lá que, se eu não me engano, deixa eu ver se é. E isso normalmente usa aquele texto lá de Sodoma e Gomorra, né? Não, porque lá em Ezequiel vai dizer que na realidade é porque vocês foram destruídos por causa do orgulho, da abundância, do descaso e tal. Tá legal. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Se não vamos dizer que santidade tem a ver com imoralidade, também não podemos dizer que não tem a ver. Não podemos fazer isso. Se você vê lá as cartas, lá, se eu não me engano é de Tiatira, carta de Éfeso. Vamos lá. Assim, é aquela que, se eu não me engano, é a que, vamos lá, fala inclusive que faz mais obra do que as primeiras. Imagina uma igreja dessa. Tem uma que, a primeira, se eu não me engano, é Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Não é isso? Eu acho que Tiatira vai dizer que, pelo contrário, essa daí, manja a obra lá do primeiro amor lá? Ela é superabunda, ela é mais, só que tem imoralidade lá, com Jezabel, alguma coisa assim, ligada assim. Então isso não significa que você não deva, mas todos esses que a gente está falando em relação à questão de pecado, elas estão dentro do mesmo bloco, da mesma possibilidade de perdão do Senhor. Aprendemos, e aí eu vou dizer, que não há pecadinho nem pecadão. É uma verdade? Mais ou menos. Vamos lá? Não existe pecadinho nem pecadão em relação à disposição que Deus tem e poder para perdoar o pecado. Porque ele está dizendo que eu tenho pecadinho. Agora, se você humanamente comparar, por exemplo, os efeitos de uma mentira, que a pessoa mentiu, não causou morte, não atingiu ninguém, não fez ninguém, pela repercussão daquele delito, né? E você vai dizer que é de menor potencial ofensivo. Aí, ó, viu? Gostou? Né? Aí ele vai ter uma escalonada, aí vai ter um pecadinho, um pecadão. Mas o que, na realidade, quando a gente fala não tem pecadinho nem pecadão, é porque seja lá qual for o pecado que o homem comete, se ele confessa e ele se arrepende, ele pode ser alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor. É isso que essa igreja prega. Santidade é uma escolha, ser santo é escolher caminhos sábios. Texto de Hebreus, capítulo 8, 10, vai dizer assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com que a casa de Israel diz: porei as minhas leis e o seu entendimento e o seu coração as escreverei. Deseja ser santo? O Senhor, Ele faz com que as suas leis, o seu entendimento, o seu coração, Ele escreve em seu coração. E o Espírito Santo está sempre ali lembrando para você, ó, vai por aqui, vai por ali. Mas não com julgamento, com condenação, é com amor que o Senhor faz. Texto de Hebreus 9 vai dizer, quanto mais porque se o sangue dos touros, ele está fazendo referência aos sacrifícios feitos no Velho Testamento, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma ovelha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras
mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 13 vai dizer: ora, Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo. Portanto, o pecado que há em nós, que há em mim, que há em ti, ele não pode nos paralisar. Na realidade, ele precisa gerar no nosso coração a necessidade de confissão, de arrependimento e confissão ao nosso Pai. E também uma outra ideia que nasce a partir dessa aproximação com esse Deus que é santo, de não nos conformarmos com essa natureza. Você precisa expressar para Deus as suas limitações. Então eu não posso ser paralisado, eu não posso me conformar. E a ideia desse texto é que a gente seja impulsionado a nos relacionar mais e mais com Deus, para que sejamos aperfeiçoados nele, entendendo que santidade é um processo e que nessa vida aqui você não vai ser completamente santo. Só seremos glorificados quando estivermos do ladinho dele. Mas é preciso que a gente tenha a intencionalidade de imitar esse Jesus que morreu na cruz para nos dar salvação, para perdoar os nossos pecados e alcançar pessoas que sofrem sob o jugo do pecado, porque entendem que elas nasceram assim e vão ficar assim, e que isso é por conta das escolhas que ela fez, e às vezes é mesmo, mas que essa igreja possa anunciar esse Jesus Cristo que liberta a pessoa desse pecado que a aprisiona, e ela é motivo e objeto do grande amor de Deus ao enviar Jesus para expiar os pecados da humanidade. Não há lei, e aí vai aí para a galera que milita. Se hoje proibisse isso, proibisse aquilo, que protegesse, por exemplo, a questão do divórcio, você vai proibido divorciar, proibido uma porção de coisas, as pessoas continuariam a fazer o que tem que fazer, porque a lei normatiza, mas a lei acaba não entrando na intimidade, acaba as pessoas descumprindo essa. Por isso que João, quando se depara com Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É só Ele. É só Ele. Não há norma, não há gente, não há pessoa, não é nada. A igreja de Cristo precisa estar separada, santa, para ser essa partícula da pedra que é Cristo. Quando Jesus esteve com Pedro e perguntou para ele: quem você acha que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele fala assim: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E nós cantamos sobre o fundamento. Quando ele fala Pedro, lá no grego, é fragmento de pedra. Que pedra? Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos abençoe nessa noite e que o Senhor possa completar no coração dos irmãos aquilo que Ele realmente já falou ao meu coração. Que Deus os abençoe. Se coloque em pé.